meus amores, sejam muito bem-vindos à nossa matéria, né? Que é a introdução à enfermagem, onde a gente vai ter a parte teórica e algumas aulinhas práticas, certo? Estou gravando esse vídeo depois de ter feito a apresentação em sala de aula. Porque como eu disse pra vocês, a Pro assumiu a aulinha de vocês de uma hora pra outra, tá? Mas sem problemas, o importante é vocês terem um conteúdo gravado e ninguém perder nada, tá bom? Então eu vou gravar aquela primeira aulinha que a gente deu em sala de aula, de semiótica, onde a gente vai ver as técnicas de colocação de luva, lavagem das mãos e arrumação da cama, tá? Vou pedir pra vocês assistirem o videozinho lá do arrumar o leito no final da aulinha, tudo bem? Que esses vídeos a Pro não consegue passar aqui pra vocês, tá? Mas tá tudo lá no slide. Então, sejam muito bem-vindos e que a gente tenha um semestre aí maravilhoso, tá bom, meus amores? Então, pra dar início, né, à nossa aulinha, a gente vai começar a definir um pouco sobre o que é semiotécnica, né? Então, ela aborda as técnicas de enfermagem que correspondem, né, às ações indicadas para atender os problemas levantados no exame físico do meu paciente. O que seria isso, pessoal? Então, quando eu vou trabalhar com algum paciente, alguns dados básicos vão ser coletados dele, né? Por exemplo, com quem ele vive, qual é o nome, qual é a idade, se ele tem alguma doença de base, né? E em cima do que ele me falar, eu desenvolvo, né, estratégias para combater aquela doença ou prevenir ele de ter outros agravos, tá? E para isso a gente desenvolve algumas ações. Essas semiotécnicas seriam as ações propriamente ditas que a gente executa, tá? A assistência de enfermagem qualificada, ela requer uma avaliação detalhada do meu cliente por meio desse exame físico. Só vou fazer um pequeno adendo aqui para vocês. O exame físico completo é função do enfermeiro, tá? Quando eu falo de exame físico aqui, voltado para vocês, pensa lá na aferir pressão, aferir os sinais vitais desse paciente, tá? Ajudá-lo a caminhar. Essa é a parte que cabe a vocês, tá? O que ele tem, como aconteceu, isso é função do enfermeiro, tá? Mas o importante é a gente ver o paciente como um ser único. Eu sempre falo, eu posso ter 10 indivíduos com diabetes, mas cada um vai apresentar um quadro particular. Eu posso ter aquele que a glicemia fica estável, eu posso ter aquele que tem uma hipoglicemia, eu posso ter um paciente com hiperglicemia e todos eles são diabéticos. Tudo bem? A gente detecta então as necessidades em particular de cada um e depois elabora intervenções com o objetivo de restabelecer, né, a saúde desse paciente ou preveni-lo de novas doenças. A Pro mora numa rua super movimentada, então vocês vão ouvir bastante carro aqui, mas é que a Pro mora de frente com o mercado. Então, toda hora, eu posso gravar 10 horas da noite que tem movimento aqui, tá? Requer constante reflexão, né, tanto pelo aspecto científico quanto ético, e a maior consciência sobre questões que envolvam as decisões relativas ao cuidado. Então, toda vez que a gente for fazer algum cuidado com esse paciente, no mínimo que se espera é que eu faça isso com cuidado, né, tendo como base meu conhecimento científico, que é o das nossas aulas, tá? E principalmente com competência ética, tá? Não colocar o meu paciente em risco, não fazer coisas que eu não sei o que eu estou fazendo, tá? Por semiologia, então, entende-se o estudo dos sinais e sintomas do ponto de vista da enfermagem. Então, a palavra semiologia, ela vai aí nos mostrar os sinais e sintomas da doença desses pacientes, tá? Para que a gente possa estar trabalhando em cima disso. Orientações básicas para a aplicação das minhas técnicas. Então, é importante eu ter um roteiro, né, para executar essas atividades, né, nos cuidados de enfermagem, para que a gente melhore a qualidade dessa assistência, visando a segurança do meu paciente, o conforto e principalmente a economia. Eu sempre brinco que no hospital, se você quer ser reconhecido como um excelente profissional pelos seus gerentes, é você executar o seu serviço com o máximo de dedicação e gastando o menos possível. Para eles, você é um funcionário /1000 aí, se vocês fizerem isso. Então, a gente sempre tem que adotar estratégias de modo, né, a manter o meu paciente seguro e gastando o menos possível.
Método de trabalho para melhorar a prestação de cuidados. Então, a gente sempre, tudo que a gente for fazer, primeira coisa que eu vou fazer é conversar com o meu cliente e explicar o que está sendo feito. Então, eu até usei um exemplo lá na sala de aula. Vou fazer a punção da veia da Dona Maria. Então, eu vou chegar na Dona Maria e falar, olha, Dona Maria, preciso pegar uma veinha da senhora, não precisa falar em termos técnicos, que muitos nem vão saber o que é isso, tá? Mas a gente precisa escolher um sanguinho para mandar pro exame. Pronto, você explicou, isso que é o mais importante. Através disso, ela vai ter confiança naquilo que vocês vão estar fazendo, tá? A gente tem que preparar o ambiente, providenciando a ventilação adequada, a iluminação adequada e a privacidade, porque nada mais desagradável do que, por exemplo, eu tenho um paciente que eu vou ter que passar uma sonda vesical, que a genital dele inteira vai estar exposta, né? E eu fazer isso onde tem 100 pessoas. Né? O mínimo que eu tenho que fazer é pôr um biombo ali e garantir a privacidade, já que é um ato já constrangedor. Só o fato de você estar ali mexendo na genital do paciente é constrangedor. Imagina todo mundo vendo, tá? Lavar as mãos, que a gente vai ver assim que é uma das medidas mais importantes que a gente tem na nossa área. Separar e organizar os materiais em bandejas, porque quando eu ponho em bandejinha, eu evito queda de produto e perda de produto, né? E segundo, gente, eu consigo ter uma melhor visualização se eu tô esquecendo de alguma coisa ou não, porque nada mais desagradável do que você chegar para puncionar um paciente, já tá lá com o garrote, puncionou o paciente, na hora que você vai, né, coletar o sangue, você esquece do frasco da coleta de sangue, ou senão você puncionou o paciente e cadê o frasco para você guardar seu sangue? Horrível, né? Você tem que parar, pedir para alguém correndo lá buscar um frasco para você, com aquela, segurando ali a veia do paciente com um scalpzinho, ou se não ter que furar de novo esse paciente, tá? Executar os cuidados mantendo a postura correta, agindo com rapidez e segurança, observando o cliente e interagindo com ele. Então, gente, enfermagem, a gente é 2 em 1. Existe uma lei que a gente fala que passou o crachá na porta do hospital, esquece sua vida pessoal. Só que isso tá caindo por terra, porque a gente entende que o ser humano é um só. Apesar da gente ter que ter um equilíbrio e saber dividir nossa vida pessoal do profissional, é quase impossível ter, por exemplo, acabado de sofrer um processo de luto e chegar num hospital com um sorriso daqui a aqui. Não vou conseguir, eu tô abalada mentalmente e eu sou um ser humano, isso vai acontecer. Nem todos os dias são bons para todo mundo. Aliás, o que a gente mais tem é altos e baixos. Mas a gente tem que ser profissional para não deixar o meu problema intervir no meu serviço de modo a expor meu paciente a risco, tá? Deixar o cliente confortável e o ambiente sempre limpo e organizado, porque também ninguém merece ir lá, preciso coletar um sangue, chego lá, tem sangue do paciente passado, o muco do outro paciente que eu aspirei há 1 hora atrás, é nojento, né? E super anti-higiênico e coloca em risco a vida do meu paciente. Fazer anotação de enfermagem referente aos cuidados prestados. Gente, cuidado anotado é cuidado feito. Se eu fizer qualquer procedimento e não anotar, é a mesma coisa de eu não ter feito. E eu posso tomar um processo por isso, tá? Porque aí o que acontece? Eu não anotei, por exemplo, que eu fiz a medicação das 3 horas da tarde. Chega o meu amigo lá às 7 da noite e pega essa medicação e faz porque eu não fiz. Só que aí, na verdade, eu tive 2 doses, né, da medicação porque eu tinha feito e como eu não anotei, o meu amigo fez também. Resultado, eu posso fazer uma hiperdosagem no meu paciente, posso levar esse paciente a choque, né? E aí? Então, anotem tudo, tá? O ideal seria a gente anotar pelo menos as coisas a cada 2 horas. Na enfermagem fica meio difícil, às vezes a gente acaba deixando anotar tudo no final do plantão. O problema disso é esquecer o que a gente fez. Então, se vocês optarem lá por anotar no final do plantão, leva um bloquinho, deixa de rascunho ali para vocês anotando pelo menos o principal. Mas aconselho eu a cada 2 horas pararem o que estiverem fazendo, anotar tudo o que foi feito. Tudo bem? Postura profissional. Cuidados pessoais. A forma como nos apresentamos fisicamente e psicologicamente é importante não apenas no aspecto higiênico,
como no relacionamento pessoal e a profilaxia de doenças transmissíveis. Então, por exemplo, gente, a gente vai ver aí pra frente que algumas regrinhas impostas pela Anvisa previnem bastante a infecção e muitas delas estão relacionadas à nossa vestimenta. Então a gente tem que tomar um cuidado excessivo com as nossas vestes, tá? Unha, cabelo, adornos, nem pensar, adornos é brincos, pulseiras, colares, tá? A enfermagem vem sofrendo bastante com isso, e eu falo em enfermagem porque até pouco tempo atrás a gente ainda podia usar brinquinhos pequenos, colarzinhos, curtinhos, só que veio o Corém e tirou tudo pra gente evitar o risco de contaminação. Porém, parece que só a enfermagem contamina paciente, porque a medicina pode usar tudo, inclusive brincos do tamanho do que a Pro tá aqui, ó, tá? Eles operam com isso. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Independente se a medicina não é obrigada ou não, a enfermagem é obrigada e a gente tem que cumprir essas regras, porque a gente tem um contato mais direto com o paciente, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não ter essa contaminação aí cruzada. Além disso, eu sempre falo para vocês, enfermagem, uma vez nessa área, a gente é uma única pessoa, só que a gente sempre vai ser cobrado mais do lado profissional. Então, por mais que a gente falar dentro da porta do meu serviço, eu posso ser cobrado pelas minhas vestes e por outros etc e tal, fora dela também a gente vai ser cobrado. Não deveria, mas somos. Então, evitem roupas muito escandalosas, evitem, sabe, fazer certas coisas mais polêmicas, porque se cair no hospital, vocês vão tomar carcadinhas aí bem desagradáveis, tá? E teoricamente não era, porque a sua vida pessoal era para ser respeitada, mas não existe isso na enfermagem, porque uma vez que eu tô numa balada e pego um técnico de enfermagem, automaticamente eu associo ele como técnico, não como pessoa física ali, vamos dizer assim. E aí fica uma imagem meio manchada. Como é que pode o profissional que cuida de mim amanhã no hospital tá aqui trêbado, etc e tal. Deu pra entender, né? Instruções gerais. Cuidado para que as unhas estejam sempre limpas e curtas. Infelizmente, enfermagem com unha comprida não tem como, porque a gente faz muita cuidado, né, com as mãozinhas no paciente, e pra gente arranhar idosinho, arrancar pele de idoso, que é muito sensível e acontece, tá? Então a gente tem que estar sempre com as unhas curtinhas, evitar o uso de adornos, como eu falei, pois são possíveis fontes de micro-organismos e contaminação, além de causar traumas no paciente. Meu brinco pode às vezes grudar ali no paciente. Eu posso me acidentar, por exemplo, se eu tô com o colar e o paciente está numa crise, ele pode me puxar esse colar e vai acabar me ficando no pescoço, ou meu brinco e rasgar minha orelha. Então é uma segurança para nós também, tá? Usar cabelos presos e curtos, porque às vezes você vai fazer uma punção, não tem como, né, eu fazer a punção com metade do meu olho tapado. Então, principalmente franjas, tem que ser tudo presinho, tá? Por exemplo, o meu cabelo é curto, mas já não passaria, eu já teria que prender, tá? Uniforme limpo e passado, não usar fora do ambiente hospitalar de jeito e maneira, porque, gente, a gente vai ver na próxima aula que o jaleco, ele fica com as bactérias acumuladas ali, e se levar isso para fora do hospital, você tá fazendo contaminação da sua população. E bactéria do hospital geralmente é muito resistente, elas não morrem, tá? Não 100%. Então é muito perigoso. Usar calçados limpos, confortáveis, porque vocês vão ficar horas em pé, fechados e laváveis, preferencialmente de couro. Por que fechado e lavável, Porque se eu tiver um pérfuro cortante e sem querer eu derrubar esse pérfuro cortante e eu tiver com um sapatinho mole, eu posso me perfurar com aquele pérfuro, e aí eu vou ter que fazer uma profilaxia de 6 meses com medicação, assim, desnecessária. Às vezes a pessoa, né, pode acontecer do sangue da pessoa não ter doença nenhuma, como pode ser que essa pessoa seja uma HIV positiva, um soro positivo, melhor dizendo, e eu me contamine. Então tem que ser fechado, tá? De preferência de couro, porque a gente só, por exemplo, se cair sangue, secreção, a gente só passa um paninho, tá limpo, acabou. Pode
de sapatos com cadarço? Ao Corém ali, as resoluções da Anvisa nos aconselha não usarmos sapatos com cadarço, justamente pelo que eu acabei de falar. Caiu uma secreção, o cadarço é tecido, eu não consigo limpar aquele cadarço imediatamente. E aí eu vou estar levando contaminação para as demais pessoas e posso me contaminar. O couro, eu passo um paninho, pronto, tá? Pelas normas, teoricamente, a enfermagem não é obrigada a usar sapatos brancos, tá? Porém, isso vai de cada instituição. Tem hospitais que aceitam você usar esse sapato de outra cor e tem hospitais que ainda prezam por sapatinhos brancos. Então, tem que ver a norma da instituição. Só voltando na unha, esmaltes são aceitos, tá? De qualquer cor, posso passar roxo, vermelho, amarelo, azul, fazer a bandeira do Brasil. Só não posso ter aquelas adesivos de unhas que tem joinhas e aí tem aqueles altos relevos, eu não posso. E também o esmalte tem que estar íntegro. Se ele tiver tipo da Pro aqui, ó, descascado, já era, vocês tomam advertência, tá? Porque a microbactéria, ela consegue entrar aqui debaixo desse esmalte e acumular. Então tem que estar sempre íntegro, tá? Fazer o seu trabalho com o máximo de atenção, evitando conversas desnecessárias, né? Era pra ser assim, mas a gente sabe que na realidade nem sempre vai ser assim. Então vira e mexe vai ter umas conversas paralelas, mas evitem. Principalmente fofoquinhas de coisa pessoal da vida de vocês. Deixa pra conversar da porta do hospital pra fora. Dica de ouro, ponha no potinho. Se acontecer algum BO durante o plantão com seu coleguinha, não resolva dentro do hospital, tá? Passem a porta pra fora e lá na porta pra fora você e ele se resolva. Dica, guardem no potinho de coração. Evitar levar as mãos no rosto ou cabelo durante a execução dos trabalhos e seguir as precauções universais, né, para evitar a contaminação. E aí vamos entrar nas técnicas propriamente ditas. E vamos começar com a lavagem de mãos. A gente vai fazer prática hoje, por sinal, tá? Mas vamos lá na teoria. Lavagem das mãos, as mãos limpas são as mais seguras, tá? Então, quando eu falo lavagem de mão, é aquele procedimento que eu uso a água e o sabão pra limpar a minha mão, tá? A lavagem antisséptica das minhas mãos, a gente usa água e o sabão antisséptico, tá? E higienização de mãos, a gente usa produtos à base de álcool, geralmente o álcool em gel ali, pra fazer a limpeza, né, das nossas mãos. Coisas importantes a dizer sobre isso é que a gente só usa o álcool em gel, quando as nossas mãos estão visivelmente limpas, que nem a da Pro nesse minuto, tá? Se a minha mão tivesse com qualquer sujidade visível, eu não posso, eu tenho que ser obrigada a lavar a mão mesmo, tá? Finalidade: remover sujidade, os micro-organismos das mãos quando não friccionadas ou escovadas, utilizando água corrente e sabão preferencialmente líquido. Por quê? Se eu tenho sabão em barra, todo mundo ficar passando a mão ali, tá só juntando bactéria em cima da bactéria, tá? Evitar a propagação de doenças, a eliminação de substâncias tóxicas e medicamentos da pele e protege contra a agressão do meio ambiente, porque esse medicamento de pele, gente, acontece, já vezes você abrir um frasco de alguma medicação e passar um pouquinho na mão de vocês, né, vole um pouquinho. Então vocês têm que tomar cuidado e têm que limpar isso, né, porque algumas medicações podem até fazer lesões. Peraí que eu passei o slide pro lado errado. Quando que eu devo lavar as mãos? Então eu tenho que sempre lavar depois que eu tosso, espirro, assoo o meu nariz, antes de beber e comer, antes e após calçar as minhas luvas. Lembrando que o uso de luva não substitui a lavagem. Então assim, vou fazer qualquer procedimento, preciso de pôr luva. Antes de pôr a luva, lava a mão. Coloquei a mão, terminei meu procedimento, tiro essa luva, lava a mão novamente, até mesmo que a luva tem talco e fica aquela pasta na sua mão que junta o talco da luva com o suor, dá uma beleza, né? Antes e depois de qualquer cuidado com o meu cliente, antes e após a utilização do meu toalete, este procedimento de lavagem das mãos também deve ser adotado pelo acompanhante familiar e cuidadores, né, do meu paciente, a fim de prevenir infecções, principalmente no ambiente hospitalar.
Então não adianta nada eu lavar as minhas mãos lindamente e o meu familiar ir na rua, colocar a mão no carro, na chave, no dinheiro, depois chegar no hospital e pôr a mão no paciente. Ele tá pegando as bactérias da rua e tá levando tudo pro paciente. E pegando as bactérias do paciente e levando tudo pra rua, tá? Então oriente os acompanhantes. Materiais que a gente precisa para fazer esse procedimento: pia, torneira, sabão líquido, papel descartável e lixo. É importante verificar e repor saboneteiras e dispensers de papel que devem estar próximos à pia. Observações: algumas entidades, instituições, a responsabilidade de repor o papel e o gel são da equipe da faxina. Algumas instituições dizem que esse procedimento é da enfermagem. Então vejam com a instituição qual que é o priorizado, tá? Técnica de lavagem de mãos, vou fazer aqui basicamente, e lá na sala a gente treina. Então, primeira coisa que eu vou fazer, arregaçar as mangas, né? Lembrando que a gente vai estar com jaleco, e o jaleco sempre tem que ser de manga comprida, tá? Vou molhar, umidificar ali minhas mãos, né? Vou colocar uma quantidade suficiente para lavar as minhas mãos. Não façam muito, porque lembra que economia é chave de sucesso. Coloquei lá o sabãozinho na minha mão, então vou começar a esfregar a palma da minha mão, uma sobre a outra, no mínimo umas 5 vezes, tá? Depois disso, a gente vai lavar o dorso da mão, que é essa partezinha aqui de cima, tá? Então, esfrego aqui, certo? Depois disso, a gente vai usar o dorso da mão. A gente vai pegar esses dois, os nossos dedinhos, fazer esse movimento e vamos esfregar, porque a gente vai estar lavando essa partezinha aqui, tá? Depois disso, a gente vai lavar entre os dedos. Então, a gente esfrega mesmo entre o dedo e aqui entre dedo, que é o espaço interdigital que a gente rala. Lembrando que polegar também é dedo. Então, terminei de fazer um espaço interdigital, puxo aqui pra cima, tá? O meu dedão. Depois disso, a gente vai esfregar, as nossas articulações bonitinhas, unhas e extremidades, tá? E por fim, punho também a gente lava. A gente vê isso melhor lá na salinha, tudo bem? Observações. Na impossibilidade de lavar as mãos, friccionar as mãos, desculpa, deixa eu reformular essa frase pra vocês. Se eu não puder lavar minhas mãos naquele momento, então o mínimo que eu faço é passar o álcool em gel, tá? Como eu passo álcool em gel? Seguindo todo o roteiro da lavagem de mãos, é o mesmo procedimento, tá? Então não adianta eu simplesmente joguei o álcool em gel, fiz assim, tá bom? Não, não tá. Tem que fazer todo o procedimento. A gente, depois, quando der, a gente lava a mão, tá? E se realmente minha mão estiver muito suja e não tem o que fazer, eu tenho que lavar minha mão mesmo. Segundo, utilizar apenas 2 folhas de papel para secagem das mãos, e a gente vai ver que é possível, porque a gente tem todo o movimento certinho que a gente faz, tá? Na prática a gente vê melhor. Terceiro, o modelo ideal para torneira são aquelas que não exigem manipulação para sua abertura, porém, a nossa realidade não é essa, 90% a gente tem que colocar cotovelos, pra abrir e fechar essa torneira, tá? Se for aquelas de rosquear, a gente pega um papel toalha e fecha a torneira com um papel toalha para não contaminar nossas mãos. E aí, acabamos o procedimento de mãos, vamos falar sobre luvas esterilizadas e procedimento, tá? São 2 tipos de luva. Então, outra barreira que a gente utiliza para o controle de disseminação de micro-organismos no ambiente hospitalar são as minhas luvas. Elas podem ser esterilizadas ou não, indicadas para proteger o paciente e o profissional de contaminação. Qual é a diferença de cada uma delas? Então, as luvas esterilizadas, denominadas luvas cirúrgicas, são indicadas para a realização de procedimentos invasivos ou manipulação de material estéril, impedindo a deposição de micro-organismos no local. Então, toda vez que eu for fazer um procedimento muito invasivo, é luva estéril que a gente vai usar. Por exemplo, em cirurgias, suturas, curativos, cateterismo vesical, entre outras. Ou seja, quando eu vou ter contato direto com a parte interna do corpo do paciente. Luva de procedimento.
As luvas de procedimento são limpas, porém elas não são estéreis, e o seu uso é indicado para proteger o profissional durante a manipulação do material, quando do contato com superfícies contaminadas ou com risco de exposição de sangue, fluidos corpóreos e secreções. Não há nenhum cuidado especial para calçá-las, né? E calçá-las é colocar a luva, tá, gente? Porém, devem ser removidas da mesma maneira que a luva estéreo para evitar que o profissional se contamine. Isso também a gente vai estar vendo na aula hoje, como calçar e descalçar essas luvas, tá? Então, luvas de procedimento eu uso sempre que eu estiver mexendo com algum fluido corpóreo, sangue, né? Mas que eu não vou mexer com a parte interna do corpo desse paciente. Calçando e descalçando as luvas estéreo. Eu vou falar aqui resumidamente, mas na prática vai ficar mais visível. Então, né, as luvas têm que ser adequadas para o tamanho da minha mão. Aqui ele tá falando da luva estéreo, tá? Então, em média aí, a gente compra as luvas 7.5, né, que é a 7,5, que é um tamanho meio padrão. Porém, mãos pequenininhas usam muito pequenininhas são as 6, mais ou menos 6,5, tá? Uma mais ou menos o tamanho da Pro é 7. Mãos maiores são 8 ou 8,5, tá? Abra o pacote das luvas, posicionando a abertura do envelope para cima e os punhos em sua direção. Toque somente a parte externa do pacote, mantendo a luva e a área interna estéreo. O que ele quer dizer com isso? Quando vocês compram a luva, ela vem um pacotinho quadradinho ou compridinho. Vocês vão abrir aquele primeiro pacote normalmente, porque ele é só um envelope por fora. Na hora que vocês abrirem, vai cair um outro pacotinho. Esse outro pacotinho ele tem que ser aberto de forma estéreo e a partir de agora eu não posso colocar a mão diretamente nessa luva, tá? E aí o que eu faço? Esse pacotinho ele abre a pontinha de cima, abre a pontinha de baixo. No meio dele vem duas abinhas. A gente vai pegar só nessas abinhas e esticar esse pacotinho. O que tiver lá dentro eu não ponho a mão. Eu só manipulo essas abinhas dobradas que ele vem, tá? Estiquei o pacotinho bem bonitinho. O punho dessa luva tem que estar para baixo, na minha direção. E ela vem sinalizada lado direito, lado esquerdo, tá? Então, posiciono certinho essa luva na minha frente com os punhos voltados aqui para baixo, tá? E os dedinhos para cima. Com a minha mão dominante, tá? Eu vou pegar a primeira luva, por exemplo. Se eu sou canhota, eu vou calçar a primeira luva direita. Se eu for destra, eu vou calçar a primeira luva esquerda. No meu caso, eu sou destra, então eu calço primeiro a esquerda. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois dedinhos aqui, ó. Vou pegar no punho aqui embaixo da minha luva esquerda, junto com o meu dedão. Vou fazer um movimento de pinça que a gente fala. Coloquei aqui, enfio, só levanto a bordinha dela, enfio minha mão e puxo. Ela vai ficar com o punho dobrado, tá? Porque ela vem assim. E eu encaixo os dedinhos aqui. Às vezes os dedinhos não encaixam perfeitamente, não tem problema. O importante é você calçar ela mais ou menos naquele momento. Depois disso, com essa mão que eu tô, com esta luva, né, já aqui, eu viro ela pra baixo, assim. E eu vou entrar com ela no punho que tá dobrado da minha mão direita. E aí eu pego ela pelo punho, encaixo na minha mão voltada pra cima e puxo. Essa geralmente fica melhor calçada, então eu já consigo puxar o punho dela até aqui embaixo. Calcei essa luva, agora eu posso arrumar um punho daqui, posso arrumar os meus dedinhos, posso usar essa mão para arrumar os dedinhos daqui, porque eu tô com as duas mãos estéreis. O que eu faço? Fecho essa mãozinha e não ponho a mão em mais nada, tá? Após eu resumir tudo aqui, como é o procedimento, após o uso, as luvas estão contaminadas. Durante a sua retirada, a face externa não deve tocar a pele, né? Ou seja, eu não posso pegar a parte que eu usei da luva e pôr no meu braço, por exemplo. Para que isso não ocorra, puxe a primeira luva em direção aos dedos, segurando na altura do punho com a mão enluvada. Em seguida, remova a segunda, segurando pela parte interna do punho e puxe em direção aos dedos. A Pro já explica isso melhor para vocês, tá? Esta face deve ser voltada para dentro para evitar a autocontaminação e infecção hospitalar. Então, gente, eu deixei aqui as duas figuras de como eu coloco e de como eu tiro. Mas, basicamente, para vocês entenderem o que eu vou fazer aqui. Eu tô com as minhas
luvas duas usadas, né? Concorda comigo? Eu vou pegar, então, essa aqui no punho mesmo da luva 1, vou puxar ela aqui em cima. Ela vai virar do avesso, tá? Na hora que eu tirar ela aqui, ó, ela vira do avesso. Lembrando que eu não posso tocar minha pele, então eu pego por cima da luva e puxo ela. Ela virou do avesso. Eu faço uma bolinha com ela, seguro ela com essa mão. Ela vai ficar aqui no meio e eu ainda estou com a outra luva. Por baixo, aqui, ó, porque agora eu tirei a luva, minha mão tá limpa. Eu não posso colocar a mão por cima da luva mais, é por dentro. Então eu entro dentro do punho e puxo essa luva pra fora. Vai ficar mais fácil de a gente ver isso na aula. As duas saem do avessinho aqui na minha mão, eu só desprezo, tá? Limpeza e preparo da unidade do paciente. Então, a gente falou sobre higienização das mãos, falamos de luva estéreo e para concluir a aula a gente vai falar da limpeza e como arrumar a cama desse paciente. Então, a limpeza da unidade, o objetivo é remover mecanicamente o acúmulo de sujeira ou matéria orgânica e assim reduzir o número de micro-organismos presentes no ambiente. Ela pode ser de dois tipos. A concorrente, que é realizada diariamente após a arrumação da cama para remover poeira e sujidade acumulada ao longo do dia. Geralmente é realizada com pano úmido pela equipe de enfermagem. Geralmente a gente faz essa limpeza quando o paciente vai tomar banho, tá? Então a gente manda o paciente pro banho, tira toda a roupa de cama, já passa um pano ali limpando o leito do paciente. E depois disso eu tenho a limpeza terminal, que é feita em toda a mobília do meu paciente, tá? Realizada depois que eu desocupo esse leito. Pode ser por alta, por óbito, por transferência desse paciente, ou no caso que esse paciente ficou muito tempo internado. É realizado pela equipe de limpeza hospitalar. A enfermagem não faz limpeza terminal, tá? A realização de limpeza da unidade requer conhecimentos básicos de asepsia e o uso de técnica adequada, visando evitar a disseminação de micro-organismos e contaminação ambiental. Quais são os cuidados que eu tenho que ter com a limpeza? Então, eu tenho que executar a limpeza com as luvas de procedimento, porque posso ter pacientes ali com secreções, seja, muco, pode ter alguma ferida aberta, soltando pus, então a gente sempre faz isso com luva de procedimento, para nos proteger. Realizar limpeza com movimentos amplos em sentido único. Então, geralmente a gente começa lá do topo da cama, ou melhor, da parte limpa da minha cama, porque vamos supor que a secreção tá lá no pé. Eu não vou pegar a secreção que tá lá no pé e arrastar pro resto da cama. Eu vou pegar o que tá, mais limpo pro mais sujo, ok? Então, no caso, vamos supor que a sujeira tá lá no pé. Começo na cabeceira, pega esse pano, arrasta até o final do meu colchão, ok? Virei. Volto lá em cima, arrasto de novo até o final do meu colchão, puxando ele cada vez um pouquinho mais pro lado até eu fazer o colchão inteiro, tá? A pocinha lá de pus vai ser a última coisa que eu vou limpar. Primeiro eu limpo todo o colchão, depois eu limpo só a pocinha lá, tá bom? Nunca movimento circularzinho, esse é movimento longos, tá? Nem que vocês tenham que limpar, metade do colchão, primeiro de cima pra baixo e depois de baixo pra cima vocês limpam o resto. Tá? Por causa da secreção. Aí ele fala, seguir do local mais limpo para o mais contaminado, colocar a superfície já limpa sobre superfície limpa. Então, por exemplo, eu higienizo o meu travesseiro, Eu não vou colocar esse travesseiro onde está sujo. Então, eu tenho que limpar o leito para depois limpar meu travesseiro, para poder colocar o travesseiro no limpo com limpo. Limpar com solução detergente e em seguida remover resíduos. Geralmente a gente usa álcool em gel, tá? É difícil a gente usar algum outro produto. Pode usar às vezes o Clorox aqui para dar uma limpeza. Mas a gente usa bastante álcool em gel. Substituir água sempre que necessário. A limpeza na unidade deve abranger a parte interna e externa da mesa da cabeceira. E aqui ele tá falando da limpeza terminal, tá? Travesseiro, sim, impermeável, colchão, cabeceira, grades das laterais, estrado, pé de cama, parede, cadeira, escadinha. Então, quem for fazer a limpeza terminal tem que limpar tudo. Arrumação da cama. Existem 4 tipos de cama que a gente prepara, tá? Que é a cama fechada, indicada para receber novo paciente, com a prévia limpeza terminal. Então, a equipe da limpeza vai fazer a cama. Eu vou preparar
a cama para receber o paciente. Então a parte de jogo de lençol, essas coisas, é a enfermagem. A limpeza faz só a limpeza propriamente dita. Então, né, eu vou receber um paciente novo, a gente faz essa cama fechada, ó, ou seja, todos os meus lençóis vão estar esticadinhos até lá em cima. A cama aberta, ela é preparada para paciente com condições de se locomover. Então, eu acabei de dar banho no meu paciente que já está internado ali, ele vai voltar pro leito, eu deixo a cama dele aberta. O que é essa cama aberta, Pro? É igual a gente faz na nossa casa. Você faz a cama fechada, só que você puxa só aquela parte de cima, dá aquela meia dobradinha pro paciente. Cama aberta com paciente. Geralmente a gente faz essa cama quando o paciente é acamado e a gente prepara ela com o próprio paciente no leito, tá? Então a gente tem toda uma técnica que a gente dobra, prepara metade da cama, depois a gente passa os lençóis por debaixo do paciente, vira o paciente pro outro lado e puxa. Cama de operado. Paciente operado ou submetido a procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. Então essa aqui é uma cama um pouquinho mais difícil, porque a gente monta ela e deixa ela toda enroladinha em um caninho para receber esse paciente operado. Tem o vídeo que vai ficar mais fácil de vocês verem. Arrumando a cama aberta, fechada e operatória. Material: 2 lençóis, um de protetor de paciente e um da cama, um lençol móvel, um lençol impermeável, uma fronha, um cobertor e uma coxa. E infelizmente eu vou falar pra vocês que essa aqui só vai funcionar praticamente no particular, porque o SUS, se ele tiver 2 lençol, já tá no lucro, tá? Eu vou ser bem sincera pra vocês. Técnica: então tem que colocar a roupa na cadeira do lado da cama na ordem que a gente vai usar ela. Então a gente vai soltar a roupa de cama iniciando pelo lado distal, que é de baixo pra cima. Colocar a fronha no travesseiro, deixando ele sobre a cadeira. Estender o lençol impermeável. Em cima do lençol impermeável, eu estendo o lençol protetor de colchão. Em cima desse protetor de colchão, eu coloco o lençol móvel. Em cima do lençol móvel, eu coloco o lençol normal, que é do meu paciente. Em cima desse lençol, eu vou usar o cobertor ou coxa. Depois eu faço a dobra, se essa cabeceira for aberta, né? Ou senão eu deixo ele fechadinho. E aí eu coloco o travesseiro. Geralmente, o cobertor, a gente não estica ele na cama, tá? A gente coloca até o lençol do paciente, o cobertor fica dobradinho no pé da cama. Observações: se o paciente tiver incontinência urinária ou em caso de puérpera, que são mulheres que acabaram de dar à luz, a gente tem que acrescentar mais um impermeável sobre o lençol móvel. Quando o leite estiver vago, o lençol de cima fica esticado e o travesseiro no pé encostado na cama. Não funciona. Quando o leito tá vazio, geralmente o colchão vai estar dobrado e tudo parado lá, tá? Porque o hospital geralmente não tem kit pra todo mundo. Cama com paciente. Então a gente deve ser feita evitando cansar o paciente, o qual deve ser afastado para o lado contrário. Então, por exemplo, eu vou fazer o lado direito da minha cama e eu viro o paciente para o lado esquerdo. O paciente ficará em decúbito lateral ou dorsal, conforme seu estado. Pode ser feito por 2 pessoas, e geralmente é feito por 2 pessoas, para ser mais rápido e assegurar o paciente em casos graves. Terminando de arrumar um lado, o paciente deve ser trazido para o outro, arrumando e cobrindo ali o lençol, tudo certinho, tá? Assim que arrumar o outro lado, fará o paciente se acomodar no centro da cama, né, bonitinho, deitadinho. Geralmente a arrumação da cama é feita após o banho do leito, até mesmo porque vai estar tudo molhado. Cama de operado: é feita para guardar o paciente que vem da cirurgia ou de exame sob anestesia. É feita a cama simples, né, que é aquela fechadinha, acrescentando um lençol de cima com cobertor e coxa do lado da porta, e nos pés deve ser dobrado sobre a cama, facilitando a entrada do paciente. No vídeo vocês conseguem visualizar isso melhor. E aí, para encerrar, eu deixo o vídeo lá no slide para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Era isso, meus amores. Beijão, até a próxima.